Olá, estamos aqui hoje para fazer a nossa lição número 3. Essa lição se chama Ser Humano, Imagem de Deus. Nós vamos estudar o ser humano, a pessoa, como imagem de Deus. E essa série é dessa daqui, Raízes da Nossa Fé, desse texto, dessa lição da Escola Dominical. Então, a lição número 3, nós começamos lendo Hebreus 2, 5 a 18, que diz o seguinte: Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste debaixo dos seus pés, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 5 a 18. Ok. Então, assim, hoje que nós vamos estudar o ser humano como imagem de Deus. Ele é revelado isso desde o Gênesis, não? Então, em Gênesis já foi dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí tem também a questão de Gênesis 3, que o homem, ao pecar, ele perdeu muito dessa natureza, desse modo de semelhança. E essa semelhança, ela não é física, essa semelhança é de caráter, essa semelhança é moral, essa semelhança nós vamos ver essas coisas. Mas com Jesus, nós temos direito a restaurar, e existe uma restauração quando nós recebemos Jesus, restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, e seguir então em nosso propósito. Hebreus 2, 5 a 18, que a gente já leu, é um bloco maior de narrativas que trata, entre outros temas, da comunicação de Deus com a humanidade. Nesse debate são colocadas em paralelo a figura de Jesus e a dos anjos. A pergunta de fundo, a pergunta que tem no texto, que é de fundo disso, é por intermédio de que canal a palavra de Deus é comunicada no tempo da graça. Veja bem, no Antigo Testamento, Deus falou com as pessoas através de profetas e através de anjos. Várias vezes você vê as pessoas, o anjo vindo conversar com as pessoas e também os profetas falando em nome de Deus.
E também Deus falava com a humanidade, com as pessoas, através da lei, na forma da lei. Então, assim, o que tinha no Antigo Testamento? Tinha a lei, que era a Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a lei. Esse era o meio que Deus falava com as pessoas. Tinha também os profetas e tem também os anjos que vinham e conversavam com as pessoas. Essa era a forma de Deus falar. Mas no tempo da graça, que é o nosso tempo, o tempo de salvação, Deus escolheu falar à humanidade por intermédio de Jesus, o seu Filho. Em outros termos, Deus escolheu revelar-se através do seu Filho Jesus Cristo. O que é isso? Jesus disse, se você quer conhecer o Pai, conheça o Filho. Se você conhecer o modo de vida de Jesus, o que ele pensa através dos escritos que a gente tem, o modo como ele toma decisões, o modo como ele viveu, o modo como ele tratou todas as coisas, tentações, provações, o modo como ele conversava com as pessoas e tratava as pessoas, isso é uma revelação. Jesus é a própria revelação de quem é Deus. Se você quer saber como é Deus, você olha para Jesus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, somos chamados cristãos. Quando nós chegamos mais perto de Jesus a cada dia, buscamos santificação e buscamos estar mais parecidos com Jesus, mais nós temos a imagem e semelhança de Deus, e isso nos faz então fazer as mesmas coisas e agir da mesma maneira que Jesus. O debate sobre os anjos nesta epístola de Hebreus ela é bem grande por causa do tempo e do contexto que eles estavam vivendo. Por isso fala-se muito a respeito dos anjos. E as explicações de Hebreus têm a ver com o que estava acontecendo na época a respeito disso. Mas o tempo todo a carta exalta o senhorio de Cristo e a ênfase em sua superioridade. Jesus, então, ele é superior aos anjos como canal de revelação de Deus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é filho e Jesus é o próprio Deus. Ele é a mesma essência e a gente viu isso na aula passada. Se você tiver dúvidas sobre isso, assista a aula número 2, que fala então da Trindade e de que Jesus é feito da mesma essência de Deus e ele é Deus. Em outros termos, fica claro que na nova aliança, Deus se revela à humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. Então, no tempo da graça, da nova aliança, do nosso tempo, Deus se revela através de Jesus. Tenha bem isso na sua cabeça. Se você quer saber, quer conhecer a Deus, se você imagina Deus, aquele velhinho distante, ele não é. Pense em Jesus, leia o Evangelho, conheça Jesus e você vai entender como é Deus. A mensagem era dirigida ao povo sofredor, a mensagem de Hebreus, que enfrentava ameaças de apostasia, visava ajudá-lo a permanecer firme e fiel a Jesus Cristo diante das lutas, humilhações e perseguições que tinham na época. Juntamente com esse debate a respeito dos anjos e do senhorio de Cristo, tem também o tema da comunicação da palavra de Deus. Quem é que vai comunicar a palavra de Deus aos seres humanos agora? É profetas, é os anjos, é a lei? E então a conclusão de Hebreus é que Jesus é superior aos anjos, a gente já disse isso, pois ele é filho de Deus. Os anjos são seres celestiais inferiores a Jesus e homens e mulheres, seres criados por Deus um pouquinho menor que os anjos. Versos 5 e 7 que a gente já leu. O texto de Hebreus destaca a figura humana diante da grandeza da glória do nosso Senhor. Que é o homem que dele se lembres? Com o filho do homem para que o visite, a gente leu isso, né? Fizeste um pouco menor do que os anjos. Então, nós somos um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra nos coroou o Senhor e construiu sobre as obras das suas mãos. Ou seja, Deus sujeitou debaixo dos nossos pés a natureza. Isso também está lá em Gênesis. O salmista fala aí, esse texto é tirado dos Salmos, capítulo 8, verso 5, que está em Hebreus também. Neste salmo, Davi demonstra sua admiração pela grandeza de Deus manifestada em toda a terra. Eles estão no céu, Salmo 8:1,
Na boca das criancinhas, verso 2, no firmamento 3, nos seres humanos 4 e 5, que é o Senhor, a quem o Senhor deu o domínio de toda a criação. Então, Davi escreve, no Salmo 8, que Deus deu o domínio sobre a criação para nós. Hebreus está repetindo isso então. A carta aos Hebreus nos permite pensar em coisas importantes. A condição do ser humano como imagem e semelhança de Deus, o impacto do pecado sobre essa condição humana e o papel da obra redentora de Jesus Cristo nesse processo. Então vamos ver, diante daquele texto que a gente já leu, o ser humano como imagem de Deus. A carta indica que o ser humano foi feito um pouco menor que os anjos. A gente já leu, mas que ele nos coroou de honra e glória. A doutrina cristã da humanidade como imagem e semelhança de Deus não deve ser entendida em termos fisionômicos. Então, assim, Deus não se assemelha a nós, nem nós nos assemelhamos a Deus fisicamente, mas é de capacidade humana de estabelecer comunhão com o Criador. John Wesley, fundador do metodismo, afirmava que essa imagem e semelhança deveria ser compreendida sobre 3 aspectos. Imagem moral, que é a capacidade humana de exprimir virtudes como amor, justiça, pureza e santidade. Então, o que é essa imagem e semelhança de Deus? John Wesley diz que nós somos imagem de Deus, a imagem moral. O que é imagem moral? É a capacidade que nós temos de ter virtudes como amor, justiça, pureza, santidade. Então, assim, nós podemos chegar a isso? Podemos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a segunda imagem que ele diz que nós temos imagem e semelhança de Deus é a imagem natural, que indica como ser espiritual. O ser humano é dotado de inteligência, vontade livre e sentimento. Isso também é imagem e semelhança de Deus. E terceiro, imagem política, que está ligada em poder ou habilidade criativa humana de administrar. Esta é a sua condição regente no mundo criado por Deus. Todas essas coisas foram nos dadas porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos recapitular? Imagem moral, capacidade humana de exprimir virtudes como amor, justiça, pureza e santidade. Imagem natural, que indica que como ser espiritual, o ser humano é dotado de inteligência, vontade livre e sentimento. Imagem política, que está ligada a poder ou habilidade criativa humana de administrar. Essa é a condição regente no mundo criado por Deus. Em síntese, a imagem e semelhança de Deus no ser humano permite exprimir valores divinos e estabelecer comunhão com Deus. Nós podemos estabelecer uma comunhão com Deus. Nós temos esse poder de poder ter comunhão com Deus. É assim que entendemos a busca pela transcendência, pelo divino. Isso facilita em parte a comunicação do Evangelho, pois já há no coração humano essa abertura ao Criador. Veja bem, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então já existe no coração humano uma abertura para ter essa comunhão com o Criador. Isso já existe no nosso coração. Quando nós transmitimos a palavra de Deus a alguém, Deus, o Espírito Santo, ele faz com que aquele desejo, aquele canal que já existe, penetre então a palavra que nós estamos ministrando às pessoas. Isso é tremendo, né? Eu acho isso incrível, como já existe então lá esse canal que é de comunhão com o Criador. Eu quero também voltar lá para Gênesis 1, 26 e 27, 2, 7 a 17, que diz assim, que nós somos criados à imagem de Deus, né? Imagem e semelhança. E isso em termos de valores divinos ou espirituais, da capacidade humana de comunicar-se com Deus. Então lembra bem, nós temos uma capacidade de se comunicar com Deus, que isso é da nossa imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não deve ser entendida como física, mas uma ótica espiritual. De acordo com os relatos bíblicos, a maneira como Deus cria o ser humano é diferenciada dos outros seres viventes. Lembra lá no Gênesis? Nós somos criados de uma maneira diferente do que Deus criou os outros seres viventes. O que chama a atenção é o ato de Deus soprar em suas narinas. Então, assim, Deus cria o homem do pó da terra,
faz o homem, mas ele sopra em suas narinas. E a palavra sopro, ruá, em hebraico, é a mesma para espírito. Nesse sentido, ele se tornou alma vivente. Então, Deus sopra em nossas narinas o espírito para que nós nos tornemos alma vivente. Portanto, então uma dimensão espiritual nas pessoas que as torna diferente dos animais e semelhantes a Deus. Então, assim, nós somos diferentes dos animais e somos semelhantes a Deus nesse sentido de que Deus sopra em nossas narinas e nós recebemos o Espírito e por isso nós vivemos. Então, assim, nós somos criados diferente dos animais e fomos criados com uma imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas, mas somos criados de maneira diferente. Recebemos esse sopro, esse ruá de Deus nas nossas narinas que nos tornou alma vivente. Isso é incrível, maravilhoso. Esse elemento espiritual é que torna possível a comunhão com o Senhor. Então, Deus colocou em nós uma parte dele, que é a imagem e semelhança dele. Ele soprou nas nossas narinas e isso faz com que a gente tenha comunhão com ele, com que a gente possa conversar, com que a gente possa ser parecido com ele melhor a cada dia. Há então em todo ser humano uma capacidade e uma necessidade de encontrar-se com seu Criador. Glória a Deus por isso, né? Então, assim, todo ser humano tem uma capacidade de ter comunhão com o Criador e também tem a necessidade de comunhão com o Criador. Ela define também o tipo de relacionamento que podemos constituir com Deus, em relação de pai para filho, de proximidade, amor, liberdade e obediência. Então, essa é a nossa diferença. Essa imagem e semelhança de Deus nos faz, então, parecidos com o Senhor, tem uma necessidade, uma capacidade de termos comunhão com Deus. Aí, então, depois disso, a gente percebe que em Gênesis 3, 1 a 6, vem o pecado, e a gente compreende que o pecado, essa natureza divina, essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida. Por isso, Deus enviou seu Filho para salvar o ser humano e restaurar a imagem divina manchada e restabelecer a conexão do ser humano com o Criador. Então, assim, o que Jesus veio? Ele veio para morrer por nós, para abrir esse canal. Lembra que o véu se rasgou para que a gente tenha comunhão de novo com Deus. Ou seja, aquilo que a gente tinha perdido de imagem e semelhança de Deus, aquela capacidade que a gente tinha perdido de se comunicar com Deus. Lembra quando Adão e Eva saíram do paraíso? Eles perderam a capacidade de se comunicar com Deus. Até eles pecarem, eles se comunicavam com Deus todos os dias no final da tarde. O que eles perdem? Eles perdem a capacidade de comunicação com Deus. No Antigo Testamento, para Deus ter comunicação, ele enviava os profetas, ele mandava um anjo. Ele não tinha essa comunicação direta com o ser humano, porque o ser humano perdeu isso. E com Jesus, nós restabelecemos essa conexão do ser humano com o Criador. Através, então, do novo nascimento, que fala também em Hebreus 2, 5 a 18. Veja bem, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos, a partir de agora, não sou eu mais que comando a minha vida. Eu quero de novo ter a imagem e semelhança do meu Criador. Eu quero ter as decisões do meu Jesus. Eu quero caminhar com o meu Jesus. Quando eu faço isso, eu restabeleço a conexão com o meu Criador. Então, eu vou ter de novo toda a conexão com Jesus. Esse novo nascimento não anula a responsabilidade humana de continuar buscando a Deus e a santidade. A santificação nos torna, então, cada vez mais parecidos com Deus, resgata em nós o ideal que Deus sonhou, que é lá a imagem e semelhança real do Senhor plena. Nós vamos conquistando isso conforme vamos chegando mais perto de Jesus e vamos ficando mais parecido com Jesus. Se você quer conhecer um pouco melhor sobre isso, tem uma série também na igreja aí que foi publicada com 14 lições sobre o caráter cristão, que fala sobre ser parecido com Jesus, que é o processo de santificação. O pecado, então, ele trouxe corrupção à imagem divina no ser humano, mas o novo nascimento pode mudar, então, essa realidade. A fé afirma que a entrada do pecado no mundo, a imagem e semelhança de Deus do ser humano foi corrompida.
né? A gente veio isso lá em Gênesis 3, 1 a 6. Isso... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vou ler esse texto. Se estiver aqui, vamos ver. Hebreus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o Senhor Deus, Gênesis 2, 7 a 17. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, lembra que a gente falou sobre isso, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O ouro daquela terra era excelente, lá também existia bidélio, pedra e ônix. O nome do primeiro é Pison, o do rio, né? Percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O segundo percorre a terra de Cuxi, e aí vai falar dos rios. O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aí Gênesis 3, 1 a 6, que a gente está falando então da corrupção da imagem e semelhança de Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, essa desobediência fez com que o homem perdesse, então, essas capacidades que a imagem e semelhança de Deus dá. E isso, então, separou o homem da comunicação com Deus. Lembra, então, que Jesus veio para restaurar essa comunicação e nos dar de novo esse poder de termos essa comunicação com o Senhor. Lá no começo, a primeira alternativa de Deus para restabelecer essa comunhão foi a lei. Então, assim, a primeira coisa que Deus fez, falou: vou fazer uma lei que resgate, então, esse contato meu com os seres humanos. Porém, em Jesus, ele fez a redenção que tornou completa. Jesus é filho do homem que, por meio da encarnação, se fez menor que os anjos, tornando-se semelhante aos seus irmãos. Hebreus 2:8. Por meio da morte da cruz, ele ofereceu justificação do pecado e salvação. Por isso, Deus fez de Jesus sumo sacerdote, para permitir, através do novo nascimento, do nosso novo nascimento, de nascer de novo, que o ser humano seja salvo e torne-se aquilo para o qual foi criado, imagem de Deus. Como é que nós restauramos a imagem de Deus em nós? Como é que nós restauramos as capacidades que Deus já tinha nos dado lá no Éden? Aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando a nossa vida totalmente a Jesus, e assim Jesus nos faz nascer de novo. Isso é bem explicado no Evangelho, né? Quando ele fala com Nicodemos, que pergunta: como que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que receber Jesus como seu Salvador.
A todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus, ele fez tornar filho de Deus, ou seja, restaurou a imagem e semelhança de Deus. Jesus revela ao mundo o seu amor, desejando salvar todas as pessoas que creem no seu nome. Nós só precisamos crer em Jesus. E assim, quando nós cremos, quando nós entregamos de verdade a nossa vida a Jesus, Deus restaura em nós a imagem dele que foi perdida, que foi manchada pelo pecado. E a igreja, então, ela é porta-voz dessa mensagem. Nós, como igreja, precisamos espalhar essa mensagem, que as pessoas podem ter de novo as capacidades da imagem e semelhança de Deus, que é aquilo tudo que a gente já viu lá atrás, né? Capacidades tão importantes da imagem moral, natural, política que a gente viu lá atrás, a gente pode ter de novo, se a gente nascer de novo e entregar nossa vida a Jesus. Deus busca então se comunicar com o ser humano desde o princípio. Ele dá imagem e semelhança, tinha comunicação plena, total. Com o pecado perde, daí ele tenta restaurar, ele começa a restaurar através da lei e depois através dos profetas e dos anjos que vêm conversar com as pessoas. Enfim, ele manda Jesus, que é a revelação do próprio Deus e que consegue então através da cruz, através da morte, da ressurreição, resgatar essa comunhão minha com Deus, sua com Deus, da humanidade com Deus. Fica claro, então, que o ser humano também precisa se comunicar e relacionar com toda a criação de Deus. Fauna, flora, outros seres humanos, ainda que essa comunicação e essa relação sejam bem diferenciadas. A imagem e semelhança de Deus em nós não anula a responsabilidade de buscarmos a Deus, seu conhecimento e santidade, para espelharmos a imagem divina a outras pessoas através de nossas vidas. Precisamos levar, então, essa mensagem da imagem divina, de como restaurar a imagem divina às outras pessoas. Nosso desafio, qual é então o nosso desafio depois disso tudo? Testemunhar a Cristo nesse tempo. A evangelização permite levar Cristo, a sua salvação, a muitas pessoas. E além disso, a conversão, então você está indo por um caminho, você encontra Jesus, você volta para ter a imagem e semelhança de Deus, volta para ter as capacidades, volta a ter, né, Deus enche o nosso coração de novo e nós espelhamos a imagem e semelhança de Deus. Com essa conversão, produz não apenas a restauração da imagem de Deus na vida humana, como também a construção de um mundo melhor. Já que as pessoas que se identificam com Cristo, que são parecidos com Jesus, refletem a imagem divina. Então, essas pessoas tornam-se sinal de amor, de paz, solidariedade, da fé e da esperança de Deus no mundo. Geralmente, quando eu vejo as pessoas dizendo que são cristãos e falam bastante disso, eu começo a analisar, e não é julgar mesmo, né? Não é julgar, eu acho que todo mundo que fala que é ser cristão precisa agir como um cristão, porque Jesus disse que não adianta a gente falar, precisa a gente agir. Inclusive tem uma parábola, né, no Novo Testamento que fala que um filho, Jesus fala essa parábola, um filho, o pai pede uma coisa para um filho, ele fala, eu vou fazer sim e tal, e não faz. E o outro filho que não fala nada, que fala que não vai fazer, faz. Então, assim, qual deles fez a vontade de Deus? Aquele que fez o que o pai mandou. Então, assim, tem muita gente que fala que vai fazer as coisas, fala que é cristão, fala a respeito de Deus, mas não age como cristão. E Jesus diz assim, olha, você precisa praticar aquilo que você fala, você precisa praticar aquilo que você aprende no Evangelho, aprende a respeito de Jesus. Ou seja, você precisa espelhar a imagem e semelhança do Criador. Todas as pessoas têm dentro de si a necessidade e a capacidade de ter comunhão com Deus. Mas no momento em que a gente explica, que a gente leva as pessoas a ter essa comunhão com Deus, isso tudo é transformado. E aí quem opera isso? É o próprio Deus. Deus que opera isso em nós. Finalizando, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos uma criação divina. Deus criou a gente de maneira diferente dos animais e dos anjos. Somos um pouco menor do que os anjos, conforme Hebreus.
Quando Deus nos criou, criou Adão do pó da terra, criou o ser humano, ele soprou nas narinas o espírito, ruá. Ele soprou e nós nos tornamos alma vivente, ou seja, com capacidades espirituais de ter comunhão com o nosso Criador e uma necessidade de termos comunhão com o Criador. Você pode ver que se a pessoa não tem comunhão com o Criador, não tem comunhão com Deus, ela continua com essa necessidade e começa a ter comunhão com qualquer coisa e busca sempre alguma coisa espiritual. Por quê? Porque nós temos essa necessidade e temos essa capacidade. Deus então mandou Jesus, enviou Jesus, Jesus veio por vontade própria, ele diz isso em João 10, para nos salvar e trazer de volta a imagem de Deus para nós, a imagem e semelhança de Deus, e nós podemos ter novamente essa comunhão com o Criador, nos reconciliar com o Senhor. Essa é a palavra. Que o Senhor possa, nesse tempo, que você entenda, compreenda que você é criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus. E que ao encontrar Jesus, ao entregar a sua vida para Jesus, você se torna filho de Deus, com todas as capacidades de ser imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa espelhar a imagem de Deus aonde você estiver. Essa é a minha oração nesse momento. Deus, eu entrego a Ti cada vida que participar desse estudo, que está assistindo e participando desse estudo e que assistirá futuramente. E que cada um possa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também entregar-se e receber a imagem e semelhança de Deus na sua vida e espelhar a imagem e semelhança a outros. Nesse momento, Pai, eu quero orar com os meus irmãos e quero pedir que cada um aqui agora repita comigo, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus e eu quero receber a imagem e semelhança de Deus de volta. Eu quero ser parecido com Jesus e eu quero servir a Jesus para sempre. Quero repetir nesse momento que eu sou. Jesus é meu único Senhor, meu único Salvador. E eu sou criada à imagem e semelhança de Deus. E a partir desse momento e dessa oração, eu sou filho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que você possa reler esses textos bíblicos que eu citei, para que você entenda e compreenda melhor. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato nos comentários, pergunta, e a gente vai entrar em contato com você. Estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Sou a pastora Sirlene, da Igreja Metodista de Ibiporã.